Olá, o programa VIP de hoje está começando e aqui no estúdio eu recebo Márcia Gregório, ela que é astróloga, consteladora sistêmica e tem uma trajetória em prol do autoconhecimento, em prol da qualidade de vida das pessoas, já de muito tempo. Márcia, seja bem-vinda ao programa VIP, nós já tivemos a oportunidade de entrevistá-la outras vezes, mas sempre é uma alegria ter você aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho de astrologia, dessa coisa do autoconhecimento, do despertar das pessoas, que é a minha paixão. A astrologia é uma ciência ligada ao céu. Sim, é o estudo, né, do que está em cima e que reflete em nós. Então, assim, o homem ele sempre buscou uma referência no céu, né? E a astrologia ela estuda exatamente isso, quais são os efeitos, o que acontece, porque todos somos um. Mas o que acontece em cima não é diferente do que acontece aqui na Terra. Então, esse estudo e essa compreensão possibilita algumas orientações, conhecimentos de épocas, de movimentos, de questões que estão por vir, por conta desse estudo do todo, da natureza, que é o estudo da astrologia. Então, se nós temos, né, esse reflexo, né, essa reverberação do céu aqui, tivemos um ano de 2020 extremamente tumultuado, né, assim, mexido, sacudido. Nossa. O céu também entrou em ebulição, mas em 2019 a comunidade, né, de astrólogos já previa que 2020, o céu já anunciava que 2020 teríamos muitos desafios? Sim, nós já estamos há muito tempo falando que 2020 seria um ano assim, um divisor de águas, um ano assim que nunca podíamos imaginar, entendeu? Então já tínhamos isso por conta das conjunções planetárias, de alguns aspectos que se formavam e nós já sabíamos que ia vir uma grande mudança, né? Um ano impactante, um ano onde a nível coletivo de planeta havia uma mudança de consciência, preparando essa mudança de consciência. Então já estudávamos sobre isso. Nós não localizávamos que era a pandemia o fator. Nós sabíamos que ia haver a nível coletivo muitas mudanças, né? Reestruturação, né? Então queda de muitas estruturas que estavam vindo. E todo esse processo que nós assistimos, estamos vivendo, né? Márcia, qual o astro que regeu 2020 e quem vai reger 2021? Então, 2020 nós tivemos a regência do Sol, né? Então foi um ano regido pelo Sol. E 2021 nós vamos vir com a regência de Vênus. Que é do amor. É, a gente assim, o leigo, a gente fala Vênus, amor. A gente já quer amor. Mas ela tem tudo a ver com os nossos relacionamentos, né? E ela também tem uma conotação com o nosso desejo. Por isso que a gente fala muito também de Vênus, sedução, porque ela tem a ver com o que nós gostamos. Quando nós localizamos a Vênus de uma pessoa no mapa, no estudo do mapa, nós estamos vendo aquilo que ela gosta, aquilo que ela deseja, como ela gosta, como que tem que ser. Então, ela fala sobre essa questão do amor e das conquistas e da sedução. E a característica do Sol em 2020 que prevaleceu? Então, olha só, quando todo mundo ficou sabendo que era o Sol, todo mundo, então vai ser um ano iluminado, né? Mas muita luz também traz muita sombra, né? Para existir a luz, não existe sem a sombra. E aonde você tem... Tanto assim, gente, quando o Sol, o momento mais difícil de fotografar, Gordinho e Val, que estão aqui no estúdio, que me corrijam, quando o Sol está sobre nós, o Sol está irradiando aqui, porque a gente faz sombra com o corpo. Faça esse teste em casa. Isso, exatamente. Né? Então, nós lidamos exatamente com a sombra, né? Com os nossos medos, com o medo de desestabilizar, da falta de segurança. Tivemos que olhar para dentro? Tivemos muito, porque nós tivemos muitos planetas retrógrados. E os planetas retrógrados, na astrologia, eles pedem que você se recolha. E quase o ano todo nós tivemos. Nós sempre temos, mas não na quantidade como foi.
Então, todo esse recolhimento, essa necessidade de você olhar para aquilo que é essencial. Porque eu sempre falo, gente, 2020 para os meus clientes, ele trouxe essa oportunidade da gente olhar para aquilo que é essencial. O que é que realmente nos faz falta, né? Essa coisa das relações, da família, do estar junto ou não com as pessoas. Chacoalhão em todo mundo, né? Os valores mudou muito. E, se Deus quiser, ainda vamos ter muitas mudanças favoráveis. Lógico que a gente teve esse lado sombra, de enxergar muita coisa e viver também com um lado, né, difícil, mas com certeza todo o processo, eu acredito que é para uma evolução de todos nós, um despertar. Então a gente pode dizer que 2021 vai ser um ano melhor que 2020, mais leve, pelo menos, assim. Quais são as boas notícias, por favor, para 2021? Então, eu vou dizer que ele vai ser médio, tá? Ele não vai vir com aquela força que 2020 teve, mas ele também não é um ano facinho, não, tá? Ele é um ano que tem muitos embates. Então, ele é um ano que nós vamos ter dois aspectos planetários muito fortes, que vão meio que conduzir toda essa dinâmica, porque 2021 ele vem propondo uma mudança de comportamento, uma mudança mesmo, uma ressignificação. Então, nós somos chacoalhados e precisamos nos movimentar. Isso, exatamente. E, aliás, 2021 é um ano de muito movimento. De movimento. Tá? Gente, tá todo mundo chacoalhado, agora a gente vai movimentar. Aproveitar a questão do desejo, do que tá dentro ali. Porque ele traz muito essa coisa assim de você... essa proposta da nova era. A famosa era de Aquário. Nós chegamos, então, nessa nova era? Nós estamos nessa nova era. Então, existe muita polêmica. Né? Tem assim, uma série de astrólogos que acham que não, que é mais para frente. Tem outros que não, é agora. Eu estou na turma que acha que realmente... Estamos na era estamos, né? Todo esse movimento que está acontecendo já está nos levando para isso. Exatamente em dezembro, nós tivemos duas entradas, nós estamos tendo duas entradas de planetas que estão mudando de signo para o signo de Aquário. São planetas muito fortes, que é Saturno e Júpiter. E essa mudança de signo e esse encontro dos dois no céu é um indício muito forte dessa nova era que chegou para mudar a consciência, para mudar o comportamento, né? Uma visão totalmente diferente, que está sendo preparada para que nós possamos viver isso. Retorno de Saturno. Fala-se muito em Saturno, retorno de Saturno. Lógico, você também está assistindo, pode correr lá no Instagram de Márcia, que você vai descobrir ali várias informações que certamente te farão refletir. O que é o retorno de Saturno e o que ele provoca em cada um? Então, vou explicar mais ou menos o que é Saturno muito rapidamente. Saturno é, dentro da astrologia, o grande construtor. Ele traz, aonde ele transita, ele traz uma seriedade, ele traz uma necessidade de compromisso, ele traz regras, ele traz disciplina, ele tem um lado meio repressor, porque ele é mais conservador. É o senhor do tempo, Cronos, o senhor do tempo. Então, quando Saturno ele transita numa área da nossa vida e ele percorre todos os 12 signos, e no mapa astral você tem os 12 signos, porque signo é comportamento. Sim. Mas tem um momento que ele faz o giro completo. Da onde você nasceu, ele faz todo o giro e ele retorna para você, que é entre os 28 anos. De 27 a 30 anos, esse período, porque ele fica em média de 2 anos e meio em cada signo. Então, desses 27 aos 30, essa passagem, 27 e meio, 28 aos 30, todos nós temos o primeiro retorno de Saturno, que é um momento da nossa vida onde nós paramos e temos que tomar uma decisão.
É um momento que traz, às vezes, muita cobrança interna, muita angústia, porque é uma hora de decidir. Então, às vezes, casa ou descasa, muda de profissão, vai para outro país, resolve fazer uma outra faculdade, né? É um momento, assim, muito decisivo. E aí, o próximo retorno são 28 anos depois, então, com 56 anos. De novo, a pessoa passa por um grande momento de questionamento, 56 aos 58, essa faixa, né? Também passa por um grande momento de questionamento na vida. Então todo mundo vive essa experiência. Todos nós vivemos, todos nós vivemos. Só que o trânsito inteiro dele é 28. E ele caminha de 7 em 7, ele faz uma grande passagem. A gente fala da crise dos 7 anos, porque a cada 7 anos a gente sente uma turbulência. Exatamente, aí na vida. É o movimento dele. Entende? Então, é muito forte. Quando você transita com Saturno em qualquer área da vida, ali você tem uma necessidade de um ensinamento. Por isso que, quando eu coloquei para você que 2021 tinha uma questão muito forte dessa nova era, porque Saturno vai entrar em Aquário, né? Então, assim, Aquário, que é um signo totalmente reverente, mais inovador, mais criativo, que rompe, meio rebelde, vai estar justamente com esse outro signo que era o conservador, o que põe regras. Forte, né? Assim, é meio conflituoso. Isso. De redescobertas, ressignificações. Isso, muito, muito forte para todos nós. Coletivamente, essa grande mudança de consciência e comportamento. Para você ter uma ideia, fazem 180 anos que nós estamos transitando num elemento terra dentro da astrologia. A astrologia, ela trabalha com toda a natureza, né? Com as estações do ano e com os elementos fogo, água, terra e ar. Quando cada um tem uma simbologia de comportamento, de características. Os signos da Terra, eles estão relacionados, que foram esses 180 anos, com o ter, né? Com você trazer esse lado mais material, com a construção, com tudo enriquecimento, isso. Né? Exatamente. De quantidade. Então, e desse valor muito ligado ao ter. Nós vamos mudar isso? Graças a Deus, né? Finalmente está vindo essa nova era que o que acontece? O elemento, eles saem do elemento terra, Saturno, vai para Aquário. E vai Saturno, Júpiter, outros, e vai para Aquário. E Aquário é o oposto, é um elemento ar, que tem a ver com a inteligência, com o conhecimento, tecnologia. Com a tecnologia, com a comunicação. Comunicação, nossa, vai ser minha era, então. E mais leve, Márcia. Mais leve, mais livre do que aquela coisa concentrada, engessada. E queremos mais justiça social? Graças a Deus, porque a gente vai ter também um trânsito de Júpiter, que vai fazer alguns aspectos em Aquário com Saturno, que vai provocar também, principalmente no judiciário, né? Isso a nível coletivo, sim, nas leis. Nos poderes. Nos poderes. Né? Nós temos, né, os poderes, né? De todos os países, no nosso país também, que... E aí existe, né, os poderes legislativos, judiciário, executivos, aquela força. Isso. Existe o povo, aí existiu a pandemia, a força, né, países, Estados Unidos, aí a China vem, esses países da Ásia. Nós teremos alguma mudança de poder também? O poder concentrado em algumas regiões vai aí percorrer outros caminhos? Então, a grande característica desse ano de 2021 é um destronamento, né? Por isso que ele é tão impactante, porque nós vamos ter no céu esse aspecto onde Saturno e Urano, e Saturno e Júpiter se encontram e são, apesar de Vênus ser o astro que rege, sim, quem vai realmente provocar as grandes mudanças e trazer todo esse impasse, esse confronto, são esses gigantes, tá? Saturno, o conservador. Urano
o demolidor, no sentido assim da inovação, da rebeldia, dos rompimentos. E Júpiter, aquele que trabalha com a justiça, com os extremos. Nossa, também. Num país que está tão extremista, né? Direita, esquerda, brigas homéricas, nós teremos esses reflexos. Muito forte. Buscando um equilíbrio. Sim. Na verdade, todo esse movimento é para aprendermos a unir essa coisa do velho com o novo. Mas, infelizmente, nós ainda vamos levar um tempo, né? Em 2021 nós vamos ver muito isso. Vai ser um tempo ainda de movimento, de aprendizado. E isso difícil. Exatamente, porque vai provocar... Mas vai ser mais leve que 2020. Como 2020 não será. Porque não... veja bem, assim, quando você fala isso, eu fico até pensando, como é que eu vou colocar isso? Porque pandemia nós ainda vamos ter. O reflexo até dessa pandemia, né? Que até achar vacina, você diz assim... Então, assim, até outubro, novembro, nós vamos ver muito forte. Até do próximo ano, 2021. Exatamente, porque essa vacina, ela não vem para todos. Então, nós vamos ver tudo isso. E, principalmente com essa entrada de tantos planetas em Aquário, Aquário propõe o todo, o compartilhar. Então, ele vai reivindicar exatamente o todo. Né? Ele vai reivindicar que essas injustiças, que essa desigualdade, ela não permaneça dessa forma. Então, nós vamos ter muitos movimentos no mundo inteiro. Sociais, de busca pelos direitos. Exatamente. As pessoas vão sair para as ruas. As minorias. Todo esse lado assim, que nós já estamos vendo desde 2020. Esses movimentos de racismo, né? De preconceito muito forte. De violência doméstica, né? Da violência contra a criança. Tudo isso vai ser assim... É como se o mundo inteiro chegou no limite. E nós vamos assistir esse movimento. Só que o que acontece? O ideal, o equilibrado, seria que esse movimento começasse e então as coisas fossem se adaptando. Mas, infelizmente, nós vamos ter grupos onde se defendem ideias de uma maneira muito radical. E aonde os extremistas continuam. Sem aprender ainda, gente. Vamos aprender. Exato. Que é essa briga de Saturno com Urano, que vai reger quase o ano todo, que é uma queda de braço. O velho e o novo. A gente precisa nem falar nomes aqui na ordem da política brasileira, porque a gente vê em todas as esferas, né? Municipal, estadual, federal, outros países. Isso. É muito forte, assim, é um movimento, né, de despertar, de evolução, de consciência, toda essa parte assim de meio ambiente, reciclagem, tecnologia, ciência. A gente se viu diante da escassez, né? Do risco de ficarmos sem, né? A gente está vivendo agora, né? Falta de matéria-prima para várias indústrias aí. A gente, às vezes, questões simples, uma embalagem, por exemplo, já não tem mais por conta da matéria-prima, né? Do que ficou parado no período do ano e agora chega na gente. E é possível, considerando toda essa conjunção, né, dos astros, o que cada pessoa individualmente, considerando o livre-arbítrio, pode fazer para ajudar os astros? Tem como? Então, a gente, por exemplo, o céu impacta na gente. Sim. A gente impacta no céu? Sim. Na verdade, a gente separa para poder entender, tá? Mas, na verdade, é um grande espelho. Tudo que acontece no céu, internamente, está acontecendo dentro de todos nós. Por isso que nós temos toda essa influência. E tudo aquilo que nós estamos vibrando e seguindo impacta também. Então, é uma coisa só. Então, por exemplo, a pessoa tem um determinado signo, porque ela nasceu naquele dia, mas nela transita todos os outros. Todos. E faz parte desse grande todo. E a minha energia, se ela não for uma energia qualificada, ela pode sim atrapalhar o planeta. Sim. Eu acho que essa responsabilidade, entendeu? Que é uma coisa social, coletiva, de você entender
que aquilo que você vivencia internamente, o seu bem-estar, as suas revoltas, o seu ódio, o seu extremismo, a sua bondade, reverbera a nível de todo, do todo. Não é só um problema seu, né? Por isso que enquanto nós tivermos toda essa desigualdade, nós tivermos todas essas questões tão complicadas, sociais, não tem como ter uma paz no mundo. Não tem. Porque não adianta, isso não tem como ser regional, entendeu? Isso é muito maior. E esse entendimento dessa consciência... Sermos todo. Isso, né? É a grande história que Aquário veio nos ensinar. Está na hora da gente entender que se a gente não se unir, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Está na hora de parar com essa divisão, com esses grupinhos, com essa elitização, né? Com essa coisa, não, nós somos os melhores, nós temos mais, nós sabemos mais. E isso ser mais compartilhar. Mas a gente está falando de uma coisa de 180 anos. E a era de Aquários, né? ela continua pelo próximo 2021, 2022, 2023. A gente está pondo pezinho lá. Começando lá. Por isso que esse choque 2020, finalizando tudo aquilo, fazendo a gente despertar na marra, as né? Relações, né? As relações afetivas, as relações familiares. Tanta gente, eu li, né? Os números estão aí de divórcios, de separações, impressionante, de rupturas de sociedade, comerciais. Porque as pessoas tiveram que parar e se ver, né? E olhar para aquilo que elas estavam vivendo, ninguém via mais o que vivia, né? Sim. Era um automático, uma correria. Automático. Então você não tinha mais a consciência que 2020 trouxe. Tem coisas assim, a gente não tem como não olhar que 2020 fez muito por todos também, a nível coletivo. No amor e na dor, Exatamente. Mas tivemos que aprender. Isso. Márcia, que ano, assim, daqui para frente, né, claro, 2021 para frente, vai ser um ano que o Brasil vai, uau, assim, falar, uau, esse ano, nosso país, Olha só, 2021 vai ser um ano difícil para o Brasil. O Brasil não vai fechar suas contas, muito essa coisa do velho e do novo, muitos embates. O povo, graças a Deus, vai começar a reivindicar mais, mas mais lento. Não que seja uma coisa forte, como nós vamos ver nos outros países reagindo mais. Nós vamos ver esse movimento um pouco mais lento. Mas vai acontecer, principalmente o mês de setembro, agosto, setembro. O povo vai começar a entender que ele pode reivindicar e que ele começa a ser atendido, tá? Mas nós vamos ter vários problemas, conta que não vai fechar, problemas, né? Essa ressaca de 2020. E por não estarmos tão organizados e tecnologicamente preparados para tudo isso, tá? Nós vamos pegar no tranco, nós vamos mais lentamente dar o start que precisávamos. Então, 2022 a gente já tem uma coisa muito melhor, a gente já começa a subir. E 2023, graças a Deus, nosso Brasil vai estar bem, nossa, totalmente diferente. Nós teremos eleições presidenciais em 22. Então, em 2023. A escolha da população, o resultado poderia impactar nesse 2023 o alvo que nós vamos muito. Até porque a gente costuma usar a palavra que 2021 é um ano de destronamento, né? E eu vou falar muito rapidinho porque eu sei do tempo, mas assim, conta mais ou menos o que é. A gente, para estudar astrologia, nós estudamos muito mitologia também. Então, o que acontece? Urano era o céu, o grande pai, tá? E Saturno, que era o filho de Urano, ele destronou o pai. Ele tirou o pai, porque também ele tinha um lado muito difícil, muito... Então,
vamos resumir a história, né? Vamos pegar o tempo de vocês. Mas é como se fosse assim, Saturno destronou o pai. E Saturno, por conta disso, ele tinha um medo muito grande que os filhos que ele tinha pudessem fazer a mesma coisa, repetir as mesmas coisas, bem constelação familiar. Bem constelação, a gente vai falar no próximo bloco de constelação. Então, ele matava seus filhos quando eles nasciam. Mas Júpiter conseguiu safar e destronou o pai, tá? Repetiu a mesma história. Exatamente. E exatamente esses três vão ter um embate. Saturno, Urano e Júpiter no nosso ano. Então a grande história é que o novo vai chegar. E isso também personagens. Então quem ocupa também cargo de poder, muito atento no seu compromisso social, no compromisso efetivado, feito ali na urna com seus eleitores. Sim, porque a gente chega com mais força para cobrar tudo que muito foi mais prometido agora de eleição. Isso, muito mais. E é uma coisa tão forte assim. Essa coisa progressista e pessoas novas e nomes novos chegando. E vou dizer mais, assim, tanto empresas, organizações que não se atualizarem, que não derem espaço para o novo, vai ser muito difícil se manter em 2021. A gente vai ver muita quebradeira por conta disso. Pessoas que resistem à chegada do novo. Tá? Porque é um momento de mudar a economia, de mudar a forma de se viver, de lidar com valores, com dinheiro, de buscar alternativas. E quem acha que está muito seguro e está ali seguindo aquilo e eu estou seguro, eu estou garantido, eu tô bem, vai ter uma surpresa muito grande. Gente, não saia daí, vou para um rápido intervalo, corre beber água e volta para o nosso papo, tá muito bom. Márcia Gregório continua conversando comigo no próximo bloco. Rapidinho. De volta com o VIP de hoje, aqui no estúdio eu recebo a Márcia Gregório, ela que é astróloga, é consteladora sistêmica. Márcia, conversar com você é sempre um prazer, eu ficaria dias e dias, admiro demais o seu trabalho e eu sei o quanto você é estudiosa. Quantos anos estudando o céu, tudo, a astrologia, a constelação familiar? Faz tempo. Eu comecei há 27 anos a estudar astrologia, foi a minha grande paixão, assim, eu mudei minha vida com esse estudo. Eu sempre gostei muito, né, de toda essa área do despertar das pessoas, do autoconhecimento, bem-estar, mas eu era empresária, eu nunca me imaginei fazendo astrologia, não passava pela minha cabeça. E de repente eu encontrei a astrologia numa época, exatamente no meu retorno de Saturno, no meu primeiro retorno de Saturno, que eu tive uma crise existencial de o que eu vou fazer, o que eu quero. Nessa época eu tinha uma loja, eu era empresária, tá? Mas era pouco, eu sentia que eu precisava de alguma coisa a mais. E foi quando eu entrei nessa crise e surgiu a astrologia. A princípio eu não fui conhecer a astrologia para ser uma astróloga, mas do primeiro curso em diante aquilo foi uma paixão, uma identificação que eu falei, é isso. E há 27 anos eu estudo astrologia, né? E assim, acho que devia ensinar na escola. Apaixonada, né? Juro por Deus. Porque é essa ligação com o céu, que é a natureza, que somos nós, né? O céu acontece dentro da gente, Márcia. Exatamente. Então, assim, essa possibilidade de você conhecer como o outro funciona, como você funciona, por que você tem algumas reações, por que tal situação nesse tempo precisa passar por esse estágio. Isso dá uma paz, sabe? Te direciona, te orienta, faz você se entender e faz você entender o outro. A diferença no caminhar, né? Então, eu acho, olha, sinceramente, devia ensinar nas escolas. 2021 vai ser um ano promissor para quais signos? Então, Aquário é o signo da vez em 2021. Então, os aquarianos estão com tudo.
né? Tampa Aproveitem tudo. essa possibilidade e já comecem aí a amadurecer as ideias. Aquário, assim, é o grande astro, né? E as coisas vão vir, vão acontecer, vão chegar na vida dos aquarianos. Então vai ser fantástico. Vou falar por elementos que fica mais fácil para a gente entender. Sim. Os signos do ar, porque Aquário é signo do ar. Então, o signo do ar, Gêmeos e Libra, também vão ser anos muito interessantes, tá? Anos onde eles vão, com facilidade também, eles vão ter muitas possibilidades. Depois, os signos do fogo, que Áries e Sagitário. Vão ter que... Não vai cair do céu como o signo do ar, tá? Tem essa promessa, principalmente Aquário. Mas vão ter que, né, batalhar um pouquinho, mas vem. Tem, tá fértil, né? O terreno tá fértil. Exatamente. Lançando a semente, é bom. Vai prosperando. Né? Uau! Câncer, Capricórnio e Virgem estão mais, assim, equilibrados. Nem grandes coisas, nem grandes para o bem, nem para o mal, nem grandes dificuldades. Então, eles conseguem transitar no ano mais relaxados, mas também com possibilidades. Agora, quem não tá legal, infelizmente... Quem vai ter um ano mais desafiador, quem será? Que, assim, quando eu falo, lógico, não tá legal, você pode se preparar, cada um tem um nível de consciência diferente. De desafios, então, né? Mais desafios. Cada um vai lidar com isso de uma maneira diferente. Mas é Leão, Touro e Escorpião. Você é? Leão. Leão. Gordinho aqui é Touro. Eu sou Áries. E aí essa informação nos traz mais consciência, né? Para poder buscar, para poder não desanimar. Sim. Ao contrário. Né? Na verdade, a astrologia ela funciona. A intenção não é essa coisa de prever o futuro, mas é te dar orientações. Não é adivinhação, né? Exatamente. Gente, não é adivinhação, é ciência, é estudo. Nossa, fazem 27 anos que em cada mapa que eu faço, a primeira coisa que eu falo não é adivinhação. Mas ele é tão certeiro que eu até entendo as pessoas. Quando você lê um mapa, a pessoa se identifica tanto, ela se reconhece tanto, que às vezes é difícil para ela entender que aquilo não é uma adivinhação. Ela começa a achar que você está tendo alguma coisa, uma visão mágica por conta. Você sabe que no começo, você imagina 27 anos atrás, eu sendo astróloga, tinha muito mais barreiras e era muito mais difícil, né? Hoje uma a menina, astrologia... uma menina. Hoje a astrologia já se coloca de uma forma totalmente diferente. E o ano, inclusive, de 2021, astrologia, terapias alternativas, tudo isso vai despontar muito, porque a necessidade das pessoas desse equilíbrio vai ser, assim, muito forte. Então, tudo isso vai vir, né, com uma força muito grande. Mas no começo, às vezes eu estava lendo um mapa e às vezes eu olhava para cima procurando uma palavra, a pessoa olhava para ver onde eu estava olhando. Para ver se tinha alguma nuvem ali. Falando era muito engraçado, assim, às vezes eu parava e quando a pessoa entrava na sala, às vezes ela falava assim, nossa, eu te imaginei diferente. Eu falei, eu sei. Você já tá com uma bola de cristal, gorda, com uma pedra aqui, verruga, né? Uma bruxinha na ponta do nariz da literatura. E Márcia, quando a gente ouve falar ou fala-se muito inferno astral, o que seria isso? Inferno astral é um período antes do teu aniversário, porque o nosso aniversário é o final de um ciclo. Então, quando você faz aniversário, todo o teu ano astrológico é o dia do teu nascimento. Vamos dizer, o Réveillon. Então, né? É quando o ano começa? No dia do teu nascimento, no teu aniversário. Então, o meu Réveillon começa no dia 7 de abril. Ah, exatamente. O meu em agosto. O do outro, que é capricorniano, em janeiro. E o do calendário do planeta? Bom, então, esse calendário cronológico, ele na astrologia, ele não funciona como o ano, mas ele tem uma grande força, porque são muitas pessoas no mundo inteiro vibrando, então, aguardando, celebrando. Não tem como a gente desconsiderar. A gente estuda
exatamente esse primeiro ano, porque ele vem, esse primeiro de janeiro, Sim. porque ele tem uma força, porque as pessoas fizeram essa força acontecer, tá? Mas na astrologia, o ano novo astrológico acontece dia 21 de março, quando nós passamos para o primeiro signo que é Áries. Então, assim, até lá nós vamos estar vivendo 2020. Então, o inferno astral, ele refere-se ao período antes do aniversário. É um período menor, é um Menor. período assim de um mês antes você já começa a sentir que o que é aquela, assim, você está chegando no fim de um período e você começa a fazer uma reflexão. E você começa a se dar conta de algumas coisas que você não viveu. Sim, a gente aquilo, sente. E aí você começa a interiorizar mais. Se você não teve um ano que você cumpriu, chegou onde você queria, você fica triste, você fica mal, de estar imaginando que está passando um período e você não alcançou, não está bem, não está legal. Então, o inferno astral é um período de revisão, que acontece principalmente 15 dias... Uma semana antes é terrível. Mas todo mundo surtado. Que é aquela coisa assim, o aniversário está chegando e uma nova fase, um novo momento. Márcia, nós tivemos eclipses, né? Eclipses importantes agora, recentemente. Sim. Esses eclipses também impactam no planeta? Impactam na gente? Essa que assim, quando tem um eclipse, é importante que eu assista para que eu receba essa energia, ou não eu recebo essa energia de qualquer maneira? De todo jeito você vai receber. É uma energia boa? Às vezes sim. Mas assim, sempre é uma energia de mudança. Sempre marca mudança e rompimento. Então, esse bom e mal depende do teu momento, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente considera mal no momento, uns anos depois você fala, nossa, ainda bem que me aconteceu, né? Sim. Mas... para você ter uma ideia, 2020 nós tivemos 6 eclipses. Nossa. E normalmente nós temos todo ano uma média de 4, um ano ou outro 5, mas nós tivemos 6 eclipses. E eclipse é um evento trazendo um chacoalho, né? Um chacoalhão, uma mudança, um rompimento, acorda, o que você está fazendo. Você vê, né? Como que tudo faz sentido, gente. Um ano que nos sacudiu, um ano que tirou a gente do lugar, aí de repente vem o eclipse que é algo, então tudo faz sentido. Tão forte, é muito forte. E normalmente, um pouco antes dos eclipses, você se sente desgastada, sem energia, sem vitalidade, né? Então, logo quando passa também, e ele tem um efeito em nossas vidas de 6 meses, tá? Então, o eclipse aconteceu aí essa semana, vai reverberando por 6 meses na minha vida. Por exemplo, o que eu posso fazer para otimizar essa energia? Olha, toda vez que a gente toma o conhecimento do que aquela força está nos pedindo, é mais fácil você se orientar, né? Então, nós tivemos, assim, em dezembro, agora, nós tivemos 2 eclipses, um da Lua e depois do Sol. O eclipse que veio antes da Lua, ele veio num signo de Escorpião e ele trouxe uma necessidade de irmos para dentro e remexer em coisas muito, muito guardadas, tá? Logo depois, coisas assim profundas que a gente estava escondendo, que vieram à tona. Logo depois nós tivemos um eclipse do Sol, que fez também a gente olhar para isso, mas aí já de uma forma diferente, uma coisa assim, olha onde você está extremista, olha onde você é a dona da verdade, onde você quer controlar, olha o que você precisa fazer. A gente vai aprendendo com o céu, né? A gente é um caminho de autoconhecimento, de evolução de ser humano. Exatamente. Então, se você tem essas informações, você não fica naquela coisa perdida, sofrendo, você já vai para lá, né? Você já vai... Já faz essa busca, você já responde essa demanda que está acontecendo ali. Olha, está acontecendo alguma coisa, não é possível, né? Às vezes não é possível que um acontecimento no cosmos não tenha uma interferência na gente, né? É muito louco algumas pessoas acharem que isso é separado. Que é separado, nós somos natureza, a gente é formado de água, né? A gente é natureza.
E eu vi no seu Instagram sobre astroterapia. Sim. O que é isso, Márcia? É que, assim, eu venho desse processo primeiro da astrologia, e conforme eu fui estudando astrologia, eu fui me apaixonando por esse caminho do ser humano, de se despertar, de se conhecer, porque foi isso que aconteceu comigo. E eu vim buscando técnicas que pudessem acrescentar esse trabalho. E aí eu fiz várias formações, renascimento, terapia primal, fui buscando um caminho, terapias vibracionais, constelação, que em 2004 eu fiz minha primeira formação, e vamos dizer assim, eu construí um arsenal de conhecimento, né? De referências. Isso. E a astroterapia, eu trabalho com o mapa da pessoa, onde eu consigo localizar com mais facilidade, rapidez, as questões que ela está trazendo para trabalhar, sistemicamente falando, que vem de família, que vem de relação de pai, de mãe, e também aquilo que ela nessa experiência ela está atraindo e trazendo, e consigo colocar as ferramentas mais apropriadas para aquele movimento, entendeu? Então, de transformação. É um desdobramento do trabalho do mapa. Sim. Porque até então, assim, você poderia fazer um mapa, apresentar, né, para o cliente, ter toda essa explicação, claro, mas a partir de todas essas ferramentas, você consegue trabalhar com aquelas informações. Também, então, quer dizer que o mapa, ele me dá indícios, mas eu posso sim trabalhar nos pontos fortes, eu posso tentar minimizar o que o mapa não traz de tão que é preciso eu ainda melhorar. Sim. Naquele aspecto. Olha, principalmente isso, porque assim, ele o que você vai saber no mapa, você tem aquilo que essa criança quando nasce traz para o seu processo de evolução. E muda de um ano para o outro esse mapa? Muda porque a gente muda, né? Muda, a gente muda, o mundo muda. Nosso processo de evolução, aquilo que está acontecendo na sociedade, em volta. Então, você tem um mapa natal, que é o que você nasceu, que conta a tua história e o que você veio fazer aqui. Aonde você vai ter que se trabalhar mais, se aperfeiçoar mais, aquilo que está negativo, aquilo que é difícil. Então, a gente pode fazer de um filho, por exemplo. Sim, é maravilhoso fazer mapa de criança. Eu amo fazer mapa de criança, porque você consegue dar para os pais coisas assim super importantes. Teu filho tem uma tendência a te enxergar desse jeito. Teu filho te recebe assim. A tua fala impacta dessa forma. A melhor maneira de você buscar uma escola para ele aprender é por esse sistema. Essa metodologia. Então, assim, é muito interessante. Né? Os pais que fazem, eles ficam assim encantados, porque eles têm uma orientação de como lidar com aquela criança, com aquela tendência mais forte que a criança tem para receber algumas coisas. Você tem irmãos? Eu tenho. Quantos? 2. Então, assim, vocês são em 3, né? Somos em 3. Cada um tem um pai e uma mãe diferente, mesmo sendo do mesmo pai e da mesma mãe. Porque cada um recebeu, pela sua forma de ser, aquelas ações, aquela educação de uma maneira diferente do outro. Então, é sobre isso. De tempos diferentes, até minha mãe... Sensibilidade. Eu tenho 2 filhos com diferença de 14 anos entre eles. Então, eu tenho um guri de 6 anos e uma moça de 21. Aí a minha mãe até esses dias assim, perguntou para mim, por conta do tempo que eu passo muito com meu caçula, que ela perguntou assim, mas e esse amor? Eu falei assim, o amor é igual, eu sou diferente. Eu sou diferente da mãe que teve minha filha com novíssima, que tem 21, da mãe que depois teve com o filho com 38 anos. Então, eu sou outra mulher. Então, a dedicação, o tempo, a responsabilidade. Então, eles têm 2 mães diferentes. Isso. Agora, por exemplo, eu tive escadinha, né? De 2 em 2 anos eu ficava grávida. Beijo pra Tati. E aí tinha uma filha. Então, eu vejo assim... Você tem quantos filhos? 3 meninas. 3 meninas. Eu vejo cada uma delas tem uma mãe. Eu era a mesma ali.
Sim. né? Mas cada uma tinha uma sensibilidade diferente. O que incomodava para uma não incomodava para outra. A outra nem percebia. Uma era mais sensível, mais, né? A outra era mais descolada em algumas coisas. E aí, e isso, Márcia, me faz pensar, me corrija, por favor, se eu estiver errada. Por exemplo, aquele pai, né? Os pais que têm, né, 2, 3, 4 filhos, e muitas vezes o filho acha que o pai gosta mais do outro. Isso também pode auxiliar o pai para essa linguagem de amor que o filho espera receber. Sim. Porque o mapa natal traz isso. Exatamente, porque assim, o que acontece no mapa eu tenho uma leitura bem psicológica, assim, porque já tenho essa linha terapêutica, né? Então eu faço uma leitura mais psicológica. Então quando eu começo o mapa, eu vou falar, entre outras coisas, do teu nascimento, como você foi gerado, o que acontecia dentro da tua casa, quando aconteceu isso, quais são as memórias que você captou, entendeu? Sim. E aí a tua primeira infância, como é que foi? Então, assim, naquele período que você aprendeu que era para você a tua relação com a tua mãe, se você se sentiu amado ou não, se você se sentiu visto ou não. E aí, naquele momento, você vai ter uma consciência. E se você faz isso para uma mãe, ela consegue olhar e falar, ai, meu filho, então, peraí, eu tenho que falar olhando nos olhos dele, eu tenho que dizer para ele, eu consigo te ouvir, eu te entendo, porque ele tem uma tendência a achar que eu não vou entender. Então, você tem como transformar, trabalhar aquilo que está vindo e apaziguar o impacto, né? A pessoa ela já começa a perceber, ela já começa a ter um cuidado diferente. Então, nós temos esse mapa natal e o mapa, a gente pode fazer um mapa todo ano, a cada novo ano, e a gente pode fazer mais de um mapa por ano? Não precisa. Não precisa, um mapa todo ano. Gente, eu preciso fazer meu mapa, né, gordinho? Olha só, o mapa natal, você faz uma vez porque é aquilo. Sim. Né? Depois, todo ano, você tem um processo do aprendizado do ano. Algumas vezes a gente não aprende, né? A gente passa o ano e não nada. aprende. Tem gente que não aprende uma vida inteira. Então, e pode ser que aprenda. Por isso que a gente volta todo ano. Então, por exemplo, você vem e faz o mapa. Eu falo sobre você e te dou uma perspectiva daquilo que está aberto, legal, tá. Daqui um ano você volta. As pessoas não aguentam esperar um ano. Elas vêm um pouco antes. Elas voltam e aí elas falam para mim o que aconteceu com aquilo que foi dito. Então elas contam, olha, Márcia, eu aproveitei essa situação, isso eu não peguei, eu tomei essa decisão, aí eu abro novamente, tá. Então, diante desse panorama, você tem essa tendência, essa perspectiva, Se você for e falar 10 anos, 20 anos, se a pessoa que usar essa ferramenta assim, ela está desconsiderando a possibilidade de você ter o teu livre-arbítrio e fazer as mudanças. Porque as mudanças vão acontecendo. Por isso que a gente faz anualmente, para que você tenha um tempo para viver tudo aquilo, para você se decidir, se posicionar, trabalhar questões e poder retornar para entender o que vai vir adiante. E aí eu posso buscar no mapa a prosperidade pessoal e também a prosperidade financeira? Sim, porque no mapa você vai ter todas as áreas. Você vai ter do amor. Sim, como funciona o amor, o trabalho, as relações de amizade. Tudo. E, Márcia, a gente pode aprender a receber dinheiro? Pode. Amei esse post dela. Pra gente finalizar, gente, eu ficaria com o programa seguindo, cada dia um inédito com Márcia Gregório. Com o mapa, a gente aprende também a mudar umas crenças limitantes? Sim, elas ficam mais claras? Sim, ficam mais claras. E aí tem todo um trabalho. Por exemplo, esse trabalho meu específico sobre dinheiro, eu trabalho muito com constelação, a parte sistêmica, né? Mas se a constelação consegue trabalhar isso, e a pessoa que tem dificuldade de receber dinheiro, vive na falta de dinheiro, consegue mudar isso? Sim, consegue.
A constelação e outras técnicas também. Eu misturo tudo isso, tá? Mas por quê? Porque na maior parte das pessoas que estão com problemas financeiros, elas têm uma questão no receber, tá? É como se elas não tivessem uma permissão nesse receber. Lógico que esse processo é inconsciente. Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer, não, eu quero dinheiro, eu quero ficar bem, né? Mas ainda mais nesse período que as pessoas sentiram muito essa questão desse impacto financeiro, né? É importante revisitar suas crenças. Isso. Mas uma série de coisas está limitando. Tanto é que eu falo assim, bom, se você acha que você quer o dinheiro, que você está resolvida, por que então tua vida está assim? É só você olhar para isso. Por que tua vida ainda não está legal? Porque existe alguma coisa em você que não está deixando isso fluir. Né? Existe algum ganho secundário que você não sabe, mas que de repente pode estar te levando. Por exemplo, ser vítima, né? Ser a coitadinha, ser aquela que tem problema, em muitas sociedades, em muitas famílias também tem ganhos de proteção, de cuidado. Existem muitos fatores numa sabotagem de uma pessoa que de repente, por uma série de hábitos, crenças, não consegue ter a consciência e o movimento certo para poder transformar. Fluir, né? E aí você, com um trabalho de consciência, de entendimento, né, com trabalhos sistêmicos como a constelação, e junto com o mapa, então ainda é muito mais fácil, você localiza aquilo que é realmente a chave que a pessoa está precisando. A constelação também foi uma paixão, né? Como foi a astrologia, né? Foi. Você também se apaixonou pela constelação. A constelação, quando eu conheci, eu fiquei tão impactada. Eu conheci a constelação em 2002. Haviam pouquíssimas pessoas no Brasil que trabalhavam com isso e que tinham essa informação. E eu fui convidada para participar de um workshop de um alemão, num Instituto de Bioenergética em São Paulo. Eu lembro direitinho, eu fui sem muita expectativa. Quando eu cheguei e deparei com a constelação, eu fiquei tão impactada que em uma semana eu não fiz a minha constelação, eu participei do grupo. Mas eu fiquei uma semana assim, meio em choque, pensando, meu Deus, eu tenho que conhecer isso, eu tenho que trazer isso, que ferramenta é essa, que é isso? E aí eu já, né, eu sou uma leonina, impulsiva, como signo do fogo, eu já saí desesperada para achar pessoas, e no Brasil não era tão fácil que pudesse ensinar, né? Mas assim, a constelação foi também um amor à primeira vista, igual a astrologia. A gente está chegando ao fim do nosso programa, agora nos últimos dias, né, de dezembro de 2020. E para a gente encerrar, Márcia, qual a dica ou qual a mensagem, qual a orientação que você deixa para os nossos telespectadores sobre como receber 2021 para que a gente possa contribuir com os astros, com o céu, para um ano melhor, para uma energia melhor. Então, assim, 2021, um ano muito impactante, o novo e o velho em briga, uma briga coletiva. Se nós não aprendermos a nos centrar, se nós não aprendermos a trazermos esse equilíbrio, nós vamos nos impactar e nos afetar e sair do nosso centro. Então é muito importante a meditação, é muito importante a busca desse centro para que a gente realmente possa viver esse ano sem nos deixar envolver e ser levado inconscientemente a atitudes que não é, na verdade, a nossa verdade. De uma maneira geral, é isso. Mas, para a gente entrar o ano, agora eu vou dar uma... vou dar uma aí, tá? A gente vai entrar o ano de 2021 numa lua cheia em Leão. A cor de Leão é amarelo, dourado, então laranja. Vamos usar amarelo? Então assim... laranja, minha unha tá laranja. Beijo, Leninha, que pintou minha unha hoje. Laranja, amo. Alguma amarelo, peça, dourado. Ou mais bijuteria, ou ouro, tudo isso Você é vai muito interessante. Você vai me ver com todas as cores, pode? E vou falar de um banho, porque lógico maravilha. Que tudo tem energia. Energia, tudo gente, tem sal é bíblico. Então,
para você fazer um banho no dia primeiro, para você iniciar com essa força mais yang, que é uma força de leão, de coragem, de vontade, de ânimo, para ir fazer, resolver. E a receita é o seguinte, inclusive eu dei para todos os meus clientes. Ó, tô anotando aqui. É anil estrelado. Que eu acho onde? Ai, e você, até no mercado tem, até no mercado, pacotinho pequeno, tá? Que é como se fosse uma estrelinha, né? Isso. Que tempera, tem um saborzinho, tá? Canela e cravo. Canela em bastão, assim. Você quer pauzinho de canela. Você vai ferver. E cravo. Quantidade. Esses 3. Você vai medir... Posso pôr um punhado de cada um? Um punhado de cada um. E você vai fazer um banho. Você vai fazer o quê? Na piscina. Na piscina. O gordo, nosso editor, disse que vai fazer na piscina, gente. Pra esperar o 2021. E aí você ferve a água, 2 litros de água, põe, né? Espera esfriar, né, gente? Ele entra na caldeira. E toma um banho da cabeça para baixo. Aí você usa aquilo que você quer, a tua fé. Desde aqui da cabeça? Não. Tá, pescoço para baixo. Pescoço para baixo, cabeça para baixo. E aí você usa a tua fé, né? Faz os teus pedidos, pede proteção. Faz oração, né? E, aliás, assim, durante o ano, em vários momentos, esse banho pode ser repetido. Quando você sentir que você está mais desgastado, desanimado, você pode usar. Gente, já amei, tudo anotado. Quem quiser depois da receita, me segue no Instagram, que eu vou próximo do ano escrever, fazer, e vou marcar, lógico, a Márcia. Agradecer, né, aos meus parceiros do ano, que a loja Maria Rosa, da Valéria Marcolino, que fica no Shopping Estação, que é a loja que me veste. Evelyn Tavares, complementos, acessórios, da Evelyn, da Eberlin, irmãs lindas. Ao Espaço La Provence, né? Hoje o meu cabelo, a Nalva que arrumou, a Renata Povas que fez a minha maquiagem, a Leninha que fez a minha unha, ó, laranja, gente, ó, já tô conectada aqui. E agradecer de coração, né, aos meus parceiros, porque sem vocês eu não conseguiria estar digna para a minha audiência. E agradecer especialmente você de casa que nos acompanha, sempre ligadinho aqui no programa VIP, vocês nos inspiram, né? Vocês são as razões de tudo isso aqui, é o sentido do programa VIP. Márcia, muito obrigada. Né? Obrigada, eu admiro demais seu trabalho, o ser humano que você é. Então é um prazer receber você aqui. Obrigada. Seja sempre bem-vinda e um ano novo maravilhoso para você. Todos nós. Gente, todos nós. Beijo, feliz ano novo.